Os clubes de futebol vivem numa espécie de paraíso fiscal no Brasil, mas essa realidade está prestes a acabar. Desde o início da profissionalização do esporte, décadas atrás, os clubes começaram a se organizar enquanto associações civis sem fins lucrativos. Isso quer dizer que, pela legislação brasileira, eles têm um tratamento diferenciado e favorecido de tributação. Por exemplo, se pegarmos a Lei 9532 de 1997, em seu artigo 15, ela diz que essas entidades têm direito à isenção do IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e também da CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido. Somado a isso, temos também a MP 2158 de 2001, que confere a isenção da COFINS e um PIS reduzido a 1% sobre a folha, ao passo que numa empresa convencional o PIS incide sobre o faturamento. Essa realidade dos clubes de futebol sempre esteve engasgado ali na garganta da Receita Federal. De uma forma ou de outra, sempre tentavam fazer com que os clubes passassem a pagar tributos tal qual uma empresa convencional. E para isso, precisariam de estímulos legislativos ou até mesmo ordens legislativas para que os clubes se transformassem em empresa. Vamos rever o passado, o que aconteceu nessa caça às bruxas. Lá em 1993, no texto da Lei Zico, que era a Lei número 8672 de 1993, previa-se no artigo 11 a faculdade dos clubes para se tornarem empresas. Ainda era uma faculdade, mas já estava disposto na lei que os clubes poderiam se tornar uma empresa. Era um aviso, e somado a esse aviso da lei, existia um apelo, um clamor popular de que os clubes estavam ganhando proporções de uma empresa de grande porte e que uma associação civil sem fins lucrativos era um modelo muito amador para aquele esporte que estava em uma constante evolução. Indo além, na redação original da Lei Pelé, a 9615 de 98, tornava-se obrigatória a conversão dos clubes de futebol em empresas, de tal forma que os clubes não tinham uma saída, teriam que pagar tributos como uma empresa comum. No ano de 2000, com a Lei Manguito Vilela, voltou a ser facultativo essa conversão dos clubes de associação para uma empresa convencional. Na medida provisória 39 de 2002, constava que era obrigatória essa conversão dos clubes em uma empresa. E na medida provisória 79 de 2002, falava que era facultativo aos clubes se tornar uma empresa. Então, nós percebemos aqui que ficou muito claro essa caça às bruxas ao longo de todas essas décadas de crescimento no futebol. Mas aqui a gente chega num ponto crucial. Embora os clubes estivessem, ou ainda estão, aqueles que ainda são associação civil sem fins lucrativos, num cenário tão privilegiado de tributação, estão afundados em dívidas. O Brasil é celeiro de grandes craques, consegue exportar a sua mão de obra para todo mundo, para as principais ligas, mas os clubes estão numa situação aqui muito complicada financeiramente. E de uma forma muito inteligente foi editada a Lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Nessa Lei da SAF encontramos diversos dispositivos que facilitam a entrada de capital estrangeiro como forma de investimento dos clubes, a emissão de debêntures, a abertura de capital na bolsa, todos esses mecanismos para recuperar a saúde financeira dos clubes de futebol. Mas é claro, olhando para o passado, nós tínhamos certeza que alguma investida dentro dessa lei da SAF seria feita para que os clubes passassem a pagar seus tributos. Mas lá atrás, como alguns clubes se viram obrigados a ora ser empresa, a ora ser associação e terem constatado que era muito mais barato ser uma associação, a lei da SAF não poderia simplesmente colocar ali uma obrigatoriedade de que os clubes teriam que pagar tributos tal qual uma empresa convencional, porque senão nenhum clube surfaria essa onda, nenhum clube optaria por este caminho. E de uma forma bastante inteligente veio o regime específico de tributação para as SAFs. Vocês se lembram, eu falei que IRPJ, CSLL e COFINS eram isentas e o PIS era reduzido a 1% sobre a folha. Agora, na lei da SAF, foi criada uma espécie de Simples Nacional para o futebol. Pegamos essas 4 espécies tributárias, mais o INSS e o RAT,
e transformamos isso num simples. E aqui, nos 5 primeiros anos, os clubes pagarão 5% a título desses tributos sobre suas receitas mensais. Mas essas receitas mensais não incluem a venda de atletas, ou seja, a cessão de direitos econômicos de atletas, utilizando aqui o termo técnico. A partir do 6º ano, essa alíquota cai para 4%, mas aí incluídos os valores das vendas desses atletas que pertenciam então ao clube, da cessão dos direitos econômicos. Nós ainda não sabemos como vai ser no futuro nesse cálculo, se efetivamente será sustentável esse modelo. Mas temos alguns estudos olhando para o passado. É claro que a história ela não se repete, mas ela rima. E utilizando de projeções, por exemplo, tivemos um estudo bem detalhado do São Paulo Futebol Clube, que aqui está a notícia para vocês. E aqui foi constatado que nos 5 primeiros anos, em que não estão incluídas as vendas dos atletas, o São Paulo teria uma redução na sua carga tributária de aproximadamente 10%. Agora, a partir do 6º ano, que incluiremos então a venda dos atletas, o São Paulo teria um acréscimo na sua carga tributária superior a 30%. O que é muito preocupante e coloca em xeque se efetivamente esse modelo vai se perpetuar no Brasil. Agora, uma coisa é certa, vários clubes já se transformaram em sociedades anônimas do futebol. Nós temos aqui alguns exemplos, como o Botafogo, como o Cruzeiro, como o Vasco, como o Coritiba. Os investidores já injetaram dinheiro dentro dos clubes e agora eles precisam trabalhar com aquela máquina porque o objetivo deles é um só: rentabilizar ainda mais aquela entidade para posteriormente se desfazer dela com um lucro bastante expressivo. Só que se a carga fiscal for tão alta a ponto de não tornar sustentável esse modelo, entraríamos aqui num oceano escuro em que a gente não sabe o resultado final. O tempo nos dirá se este modelo será sustentável ou não. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Um abraço e até a próxima.